Tem gente que parece estar sempre doente, não é mesmo? O detalhe é que muitas vezes isso pode ser apenas o reflexo de que a sua saúde emocional não anda nada bem. Para conversar mais sobre isso e para a gente ficar sabendo todos os detalhes a respeito deste assunto, a gente recebe com muito carinho a terapeuta Sônia Spear. Sônia, seja bem-vinda. Boa sexta para você. Obrigada. Um prazer estar aqui mais uma vez, Patrícia. Então tá ligado aí, as nossas doenças, a nossa saúde emocional, como que é isso? Isso aí. Na verdade, o nosso corpo é um instrumento, né? A gente tem o hábito de dissociar as coisas, mas não tem como dissociar. Nosso corpo manifesta tudo aquilo que está preso no nosso inconsciente de alguma forma, né? Então, sejam emoções reprimidas, sejam traumas, seja a nossa história de infância, né? Então, tudo que a gente vem jogando para o inconsciente e esquecendo, né? Na salinha do esquecimento, de alguma forma o nosso corpo nos faz olhar. E por que isso acontece? Assim, e por que a gente demora tanto para perceber? Por que é tão difícil relacionar essas duas coisas? É, isso aí. Na verdade, assim, normalmente as questões que trazem mais sintomas são coisas que a gente tem dificuldade de perceber, de trazer. A gente fala para o nosso córtex, né, para o nosso cérebro racional. Então, a gente não consegue pensar sobre aquelas coisas. Ou porque a dor é muito grande, ou porque realmente, ao longo do tempo, foram acontecendo questões sucessivas e a gente vai deixando de lado isso, deixando para olhar mais tarde, né? Vai ignorando. Né? Vai ignorando, exatamente. Então, assim, nenhuma doença acontece ao acaso. Sempre teve um processo no seu corpo que foi acontecendo e que chegou no ponto em que você não tem mais recurso biológico realmente para lidar com aquilo. E aí se transforma numa doença, numa disfunção, né? Agora, a Sônia falou ali da dificuldade que a gente tem, às vezes, de perceber que, na verdade, você está doente, você está sentindo essa dor física por culpa do seu emocional. Quais sintomas, Sônia, a gente tem que ficar prestando atenção, que a gente pode falar, opa, isso daí é emocional. O que eu posso, quais são os sinais, assim, de que o meu emocional está refletindo negativamente no meu corpo? Isso. Então, assim, ó, não tem nenhuma doença, nenhum sintoma físico, doença, diagnóstico, que não tenha um fundo emocional. Então, algo aconteceu. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Dr. Hammer, que é um médico alemão que fez um mapeamento do nosso corpo. Ele, a partir desse mapeamento, a gente consegue saber, em cada tecido, tipo de tecido, órgão e etc., por que você está trazendo esse sintoma. Então, cada parte do nosso corpo manifesta um tipo de emoção que você repreendeu. Então, por exemplo, um sentimento de impotência, de autodesvalorização, tende a refletir na nossa parte muscular. Então, uma dor no ombro, uma dor na coluna, nas costas, uma dor muscular. Então, a gente fala assim, a impotência, quando ela começa fraca, ela dá no músculo. Vai ficando mais pesada, dá um tendão inflamado, um rompimento de tendão, uma fraqueza. E, em casos mais profundos, mais avançados, pega a parte óssea. Então, é uma pista pra gente olhar aí, né? Tô com problema de coluna, tô com problema nos ombros, né? É muscular, é ósseo. Existe uma autodesvalorização associada. No consultório, a gente consegue olhar para a história do paciente e entender onde isso começou e desde quando ele vem acumulando isso. Porque quando você já tem a doença, então, por exemplo, um rompimento de tendão, você já veio passando vários traumas, vários processos e guardando aquilo no esquecimento, deixando para olhar mais tarde. E aí teu corpo fez, olha para isso. Até que você precisa realmente do recurso médico para resolver ou para tentar reverter de alguma forma esse quadro, né? Agora, é muito interessante que você que está em casa, aposto que você falou assim, não, meu estômago está doendo. Eu tenho gastrite nervosa. Porque a minha enxaqueca. Não, comecei a ficar preocupada. Só que às vezes não é tão simples assim, não. E aí, como que a gente pode fazer para a gente, primeiro, estou com uma dor de cabeça. Então deve estar ligado sei lá, vamos supor, a sentimento de rejeição. Não sei, então um sentimento de contrariar, me contrariou, eu já fico com dor de cabeça. Ou seja, cada sentimento está ligado a uma parte do corpo. E Sim. o que eu posso fazer para o meu corpo não sofrer tanto? Isso. Controlar a emoção. É isso? Na verdade, assim, a emoção a gente não consegue de uma forma controlar. Manipular, porque né? Assim, isso, manipular. Porque a gente vem com uma história familiar, a gente vem com uma história de vida e a gente se acostuma a sentir e a pensar
ou a reagir emocionalmente a partir dos acontecimentos, né, de determinada forma. Então, o caminho para eu adoecer cada vez menos é o autoconhecimento. Então, quando eu descubro qual é esse padrão, qual é a ferida, a dor que doeu mais, eu consigo perceber no meu dia a dia o que está gatilhando, quais são as situações aqui que me fazem despertar esse sintoma, né? A gente tende a ser simplificar muito o processo, dizer assim, isso aí é psicossomático, isso aí é emocional. Mas a base disso é muito mais profunda. Então, por exemplo, essa gastrite nervosa. Parece assim, porque eu fico nervosa ou eu tô estressada, tô na correria, começa a doer meu estômago. Mas a gente precisa olhar mais profundo para isso, né? Então, assim, a gastrite nervosa tem um fundo de raiva. Então, o que é que tá despertando essa raiva? E aí a gente vem de uma cultura que não se pode expressar raiva, né? Não. Então, o que eu faço? Tô com muita raiva, eu engulo essa raiva. E quanto mais eu engulo, eu começo. É estômago, é fígado, é vesícula, pedra na vesícula. E é tudo consequência, não é causa. E aí a gente vai para a medicina tradicional, sim, a medicação às vezes é necessária, mas ela me ajuda a lidar com esse sintoma, ela não trata a causa. Então eu preciso conciliar as duas coisas. Eu posso ter a ajuda do médico aqui, da medicação, para resolver, amenizar o sintoma, mas eu preciso olhar para o meu emocional e entender onde isso começou, por que eu estou desenvolvendo esse processo, por que isso se transformou numa doença, né? E aí não existe exceção. Pode ser um câncer, pode ser qualquer doença. O fundo começou com uma emoção reprimida, com um trauma que eu não consegui olhar, com algo que está guardado aqui na minha caixinha inconsciente que eu não estou sabendo como lidar. Autocura, né? Porque a partir do momento que você tem o seu autoconhecimento, você se conhece, sabe o que está acontecendo. Mas como praticar essa autocura? Isso aí. O terapeuta nunca cura ninguém, né? A gente é apenas um instrumento para trazer consciência, ajudar o paciente a olhar para isso. Então, todo o processo terapêutico, ele passa necessariamente pela autocura. Então, a partir do momento em que eu consigo olhar para aquela cena que está lá no meu inconsciente, que não me deixa, que está trazendo o sintoma, que está manifestando, né? A gente fala às vezes, o corpo traz um bilhetinho, uma cartinha, tá doendo aqui, é por isso. Mas se eu não tenho as ferramentas necessárias e se eu não sei qual é a emoção associada, eu não consigo ler esse bilhete. É como se estivesse escrito numa língua estrangeira. Então eu preciso às vezes da ajuda do terapeuta para olhar para esse bilhete. E aí quando eu conheço, quando eu sei, quando eu consigo olhar para aquilo, perdoar quem precisa ser perdoado, liberar o que precisa ser liberado, manifestar a raiva que eu estou reprimindo, aí eu consigo, naturalmente, meu corpo não tem mais a necessidade daquele sintoma. Porque aquele sintoma tinha um propósito, a vida sempre tende ao equilíbrio. Deus é perfeito na sua criação, né? Então a gente só adoece realmente porque tem algo que eu não estou lidando. Quando eu lido com aquilo, quando eu trago para o consciente, eu resolvo isso de forma espontânea. Por isso que a gente fala tanto em autocura. Né? Eu olhar para aquilo, eu compreender e ajudar meu corpo a resolver aquele sintoma. Ou seja, o teu corpo aí vai dando aqueles sinaizinhos e você tem que aprender a identificar e depois tratar ele para você ter aí uma vida um pouquinho melhor. A gente está aqui falando de sentimentos, de coisas que são reprimidas. Mas, Sandra, isso pode, bebê, criança, também pode sofrer desses... a causa da doença lá do meu bebê, da minha criança, também pode ser emocional, né? Totalmente. E aí, criança, nós temos mais um ponto que é muito importante. Criança, vamos dizer assim, vamos combinar até os 10 anos? Ela não tem nenhum processo que é originalmente, exclusivamente dela. É de papai e mamãe. Tipo uma então, herança. assim, não necessariamente herança, porque esse clã se conecta e eu tento resolver o que minha mãe e meu pai não estão dando conta de resolver. A criança é o elo mais o papel fraco, ela puxa para ela esse algo que está no inconsciente, porque ela tem uma sensibilidade maior, então ela percebe e sente tudo que a mamãe está sentindo, tudo que o papai está sentindo, e aí o corpinho dela traz esse sintoma para essa família olhar para isso. Então, assim, nenhum processo de doença, da febrinha mais simples a um diagnóstico mais severo de uma criança, a gente olha só para a criança. A gente precisa olhar para esse pai, para essa mãe, para saber o que está acontecendo aí com essas pessoas. Às vezes é uma dinâmica do casal que está fazendo com que essa criança adoeça. Nossa, muito interessante, né? É muito interessante, é fantástico. Olha, eu quero te agradecer, viu? Agradecer por estar aqui com a gente, falar sobre esse assunto. Na verdade, o conhecimento, às vezes, é uma ferramenta que a gente nem tem noção da força, né? Do quanto é importante, exatamente. A gente, às vezes, fica no desespero de um diagnóstico de uma doença, achando que aquilo é incurável, que não tem saída, mas existe um processo
processo, existe um caminho, um conhecimento por trás que te ajuda a resolver isso. É isso mesmo. Quero te agradecer, então. Redes sociais? Obrigada. O meu Instagram, @SoniaSpear, tá à disposição. Sempre tô postando conteúdo por lá, sempre tem videozinho, né? Diquinhas aí, quem quiser acompanhar. E na minha bio também tem o link pro WhatsApp. Quem quiser marcar uma consulta, me chamar para bater um papo, tô ali à disposição. Maravilhosa. Tá bom? Viu? Obrigada. Maravilhosa. Muito legal essa conversa, né, gente?